como nos defendendo ali, né? Mostrando que por ele a gente é justo e merecedor. E por que eu acho isso mais lindo? Porque a mesma pessoa que morreu, pagou por tudo, é ele quem advoga por nós. Como assim? Eu vou lá, bato no Diego, assolto ele demais, deixo ele lá morrendo, e aí na hora de julgar, da polícia vem, me pega tudo mais, vai julgar meu caso, quem vai defender o Diego sou eu. Olha que doido. E qual que seria o tradicional? O tradicional seria eu olhar e falar assim, não, o Diego tá falando besteira. Não fez nada disso. Ele que ainda provocou, por isso que ele sofreu isso. Mas não, é Jesus falando, não. Ele merece. Ele merece. Eu estou advogando e ele realmente é errado nisso. Ele merece ser salvo, ele merece estar aqui com a gente. É doido isso, me fascina demais por conta disso. Né? Eu entendi e concordo, e é isso aí mesmo que vocês falaram. Por isso que Jesus ele é digno de abrir os selos. Porque ele se fez homem, venceu o pecado. Mas, cara, eu até não consegui participar muito porque ficou martelando uma coisa na minha cabeça. Eu vou voltar uma meia hora atrás, tô brincando. 5 minutos. Quando você começou a falar, e talvez vou criar uma polêmica, mas nós estamos aqui para alguns esclarecimentos também. Você falou, porque você não vai dar conta, tem um livre-arbítrio, Deus já tinha o plano da redenção, aí eu falei assim, porque ele sabe de tudo. Mas tem muita gente que acredita. Eu não sei se a relação vai ser bem feita aqui, mas tá no meu coração e eu tô me abrindo aqui até para eu entender alguma coisa. Tem muita gente que acredita que o ser humano ele é predestinado às coisas. Então, se ele é predestinado, fica fácil para Deus saber o que vai acontecer. Com o livre-arbítrio, Deus depende da nossa escolha. Ele não vai mudar o rumo da história, mas eu queria que vocês aí, que vocês têm uma bagagem aí espiritual maior, eu queria que vocês me dessem até para mim e para o pessoal que está em casa aí sobre essa questão. Por que não é possível uma pessoa ser predestinada, ou se é possível uma pessoa ser predestinada? Quer falar, Diego? Pode falar? Pode ser. Tô jogando toda a bucha no Diego, né? Não, ele tá aqui pra isso. Mas pegou um pouco de surpresa. Mas vamos tentar. O apóstolo Paulo fala em uma das cartas dele, não lembro qual, por isso que, desculpa ter pegado de surpresa, nós estudamos melhor. Diego, só tipo assim, eu não sei se eu tô fugindo, mas me deu você falando lá que... É totalmente plausível isso, tá? Porque realmente é o que você trouxe. Poxa, se ele já tinha um plano da salvação, como é que ele vai criar um plano sabendo que vai ser falho? Então ele já sabia quem ele ia salvar, então começa a confundir tudo na mente. E pode ser sim que você de casa tenha essa visão, tenha essa dificuldade. Por isso que a gente tá aqui Porque eu não acredito em predestinação. Eu acredito que... Eu também não. Deixa bem claro. Mas tem muita gente que acredita que a pessoa nasceu para ser ruim, vai ser ruim e pronto. Por que ela nasceu então? Eu não sei. Eu queria eu não acredito, mas eu não sei tecnicamente na Bíblia ou uma explicação didática sobre isso. Por isso que eu estou aproveitando aqui do nosso amigo Diego, que eu acho que ele tem alguma contribuição para isso. A questão da predestinação na Bíblia, para ficar mais clara, vocês podem estudar melhor, nós também devemos estudar melhor. Ela tem relação com o seguinte: assim como um pai desenha o futuro do filho, não significa necessariamente que o filho vai traçar aquele rumo. Mas, assim como um pai desenha o futuro do filho, por exemplo, o pai fala, meu filho vai estudar nessa escola, meu filho vai usar essas roupas, meu filho vai comer essa comida. Da mesma forma, o pai traça para a nossa vida espiritual. Então, essa é a questão de predestinação na Bíblia. E Deus predestinou a toda a humanidade, depois do sacrifício de Cristo, a andar em seus caminhos e serem salvos. É que nem todos querem andar nos caminhos. Como a gente bem sabe, né? Alguns dos nossos filhos não seguem os caminhos do pai. Agem por rebeldia, às vezes agem por conta própria e fogem dos caminhos que o pai planejou para eles. Já a questão de predestinação, vamos colocar calvinista, já tem uma outra relação. Tem uma relação com o tempo. Mas isso é facilmente vencido, esse argumento.
Porque a gente entende que Deus não está abaixo do tempo, mas ele está acima do tempo. Assim como o próprio Vitor falou, quer dizer que Deus traçou um plano da salvação porque ele não sabia que ia acontecer, ele sabia que poderia acontecer, mas ele estava acima do tempo, por isso que ele traçou o plano da redenção. Que Deus não... Assim, nós sofremos com o tempo. Aquilo que passou, passou, já era, né? Às vezes a gente se arrepende de ter feito ou de não ter feito, mas para Deus não tem essa. Deus não está dentro da dimensão do tempo, nós estamos dentro da dimensão do tempo. Então, por isso que a questão da predestinação envolvendo a pessoa de Deus não faz diferença se existe predestinação ou não. Mas a gente precisava de um tempo muito maior para destrinchar mais esse assunto. Então, eu fico com a parte mais simples, tá? Deus predestinou todos para andar em seus caminhos. Alguns vão seguir, outros não vão seguir. Mas Deus não predestinou ninguém a não ser salvo. Ninguém. A predestinação é literalmente para a salvação de para todo mundo. Somente para a salvação, nunca para a perdição. Infelizmente, A escolha é nossa. pelo livre-arbítrio, infelizmente, muitos não vão. Por não acreditarem, não terem a fé em Jesus e não seguir aquilo que Deus pede, né? Mas não porque Deus já sabia que eu não ia e ele não queria que eu fosse. Porque sim, tem essas visões e pode ser que alguém de casa tenha essa visão, tenha essa percepção. Talvez por tudo tenebroso que é falar de Cristo, falar da Bíblia, é tudo meio como imposições. E não, a gente está aqui justamente nesse papel, entender que a cruz, o plano da salvação, o plano da redenção era literalmente para que todos, mesmo não sendo pecadores, fossem salvos. Mesmo sendo pecadores, fossem salvos. Infelizmente, então muitos... a gente pode dizer então que pro pessoal de casa aí que se você está passando um momento difícil e você já fez muita coisa errada e acha que você, cara, minha vida não tem mais jeito, não adianta, já está perdido, já sempre há tempo.